Bem, estamos com a deputada Daniela Rainer, que é aqui da região, né? Foi vice-governadora. Eu acho que até dispensa apresentações, né, deputada? Eu já queria começar com a senhora abordando um assunto que foi aí na última semana, principalmente, esteve muito em evidência aí. Enfim, que é essa disputa pelo Senado. Amanhã temos, inclusive, né, o julgamento do SAFE lá, seria dia 5, foi para amanhã, e até a turma tem ventilado a questão de uma terceira vaga, e dependendo como se encaminha. Mas vamos começar assim, abordando essa coisa das duas vagas agora, que nós temos essa briga assim pública aí, deputado. Como é que a senhora avalia isso? E na última semana aí até foi a Carol, né, que disse que teve uma conversa muito esclarecedora com o presidente nacional, ele deu para ela um quadro. Então, como é que a senhora visualiza isso aí? Bem, bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui no Diário do Iguaçu, conversando com vocês e falando, né, de todo esse cenário, né, do nosso mandato também, mas de todo esse cenário que a gente está enfrentando a nível nacional e em Santa Catarina também, né? Primeiro eu quero fazer uma rápida introdução. Assim, a gente tem um movimento a nível nacional dos governadores que, resumindo, o que a gente quer todos contra a esquerda para eleger o presidente da República e tirar o PT do governo e tirar o país dessa bancarrota que a gente está e recuperar o nosso país, resgatar o nosso Brasil das mãos do PT. E esse movimento ele veio muito forte, né? E a intenção era essa. E aí, evidentemente, que nós temos que fazer algumas composições no sentido de Santa Catarina não precisa, porque Santa Catarina a gente ganha, a direita ganha no primeiro turno, aqui para nós é manso e pacífico, é tranquilo. Então a gente tem um certo conforto nesse sentido. No entanto, os outros estados a gente precisa buscar voto onde a gente não tem. Então, nessa tentativa de composição, de termos um candidato à presidência e todo mundo abraçar esse candidato à presidência e realmente todos contra o PT eleger o nosso presidente da República, tomara que possa ser o Bolsonaro, né? Mas diante da conjuntura, né, a gente percebe que cada vez menor essa possibilidade. O fato é que existe essa frente de governadores para conseguirmos um candidato de senso comum ganhar a presidência da República. Todos contra a esquerda para eleger o presidente que vai resgatar o nosso país. E no estado de Santa Catarina, a gente tem um cenário que, infelizmente, está bastante tumultuado, né? Num cenário que deveria ser mais tranquilo. Mas o fato é que a gente tem E eu falei com o governador logo depois que a Caroline falou com ele. Eu conversei com o governador, eu acho que eles tiveram uma conversa bem longa, porque eu fui 2 vezes na SAM falar com ele, aí eu voltava para o gabinete atender e ele ainda estava conversando com ela. Então eles tiveram uma conversa muito longa e aí eu conversei com o governador logo depois e o governador me garantiu que a Caroline é a candidata dele e que o Bolsonaro asseverou que ele escolhe uma vaga e o governador escolhe uma vaga, como eles teriam combinado lá atrás. Então a vaga do governador é Caroline Detoni. E a minha torcida pessoal é que ela fique no PL, né? Pelo PL, concorra pelo PL, que seria o cenário, né, mais agradável, já que o governador bancou o nome dela. E a gente está com 3 possíveis, né, nomes, com 3 pré-candidaturas ao Senado para 2 vagas. Esse fato do SAFE amanhã pode mudar alguma coisa no cenário, né? A gente está numa situação que também não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é que hoje nós temos 3 nomes para 2 vagas, né? E teriam outras pessoas também que gostariam de concorrer e tal, mas que acharam de bom tom, olha, já tá conturbado que chega, vamos facilitar os processos, né? Então a minha torcida nesse cenário é que realmente eu confio na habilidade do governador Jorginho Mello, eu confio na capacidade de gerenciar essa situação, ele é a nossa liderança aqui no estado, né? E eu espero que a Caroline continue no PL, né, diante da vaga assegurada pelo governador, seja a nossa senadora lá na frente e que se consiga chegar a um consenso nessa situação para a gente sair de uma situação que infelizmente está trazendo um desgaste que poderia ter sido evitado lá na frente. Vamos conversar antes de ir para a rede social, antes de fazer barulho, antes de gerar essa comoção toda, né? Pois bem, nessa mesma linha aí, como é que a senhora observa aí os movimentos para o governo do estado? Nós temos nosso governador Jorginho à reeleição, né? Temos agora um vice indicado para ele do Novo, né?
E temos outros movimentos que a gente vem acompanhando aí, João Rodrigues, que é prefeito aqui de Chapecó, é do Oeste, aquelas, né, enfim. E agora mais o Merizio, né, na tentativa de reunir as esquerdas, quem sabe, não sei se é essa leitura mesmo. Um movimento que está difícil de entender, né? Pois é, como é que a senhora vem observando? A gente está muito satisfeito com o governo do governador Jorginho Melo, é o nosso pré-candidato à reeleição, né? Tem todo o nosso apoio. E eu, particularmente, eu já fui vice-governadora, eu gostaria de ter feito muitas coisas, né? Comprei muitas brigas para manter a linha, para manter aquilo que a gente se comprometeu com o eleitor, né? Eu tenho certeza que foi isso que me elegeu deputada federal, por eu ter mantido a postura, ter mantido a minha palavra com o povo catarinense, e sempre ficou muito claro que eu estava batalhando pelo que era correto, né? E essa vai ser a minha linha sempre. Então, teve muita coisa que ficou para trás, essa coisa de, né, mais bom vivant e tal, não roda comigo. E o governador Jorginho é o contrário de tudo aquilo que eu vivi no governo, né? E que eu sempre fui muito ativa e tal. E hoje o governador Jorginho é um cara que trabalha 24/7, está sempre trabalhando, trabalha pra caramba, não está vencendo ir nas obras agora para inaugurar, não tem tempo para inaugurar todas as obras que estão acontecendo. A gente viu o estado de Santa Catarina sendo literalmente transformado. E tudo o que eu pedi para ele fazer, ele está fazendo, e muito mais, coisas que a gente nem sonhava. Então é um governador que está fazendo muita entrega, não é aquele governador midiático que fica o tempo inteiro lacrando por aí. Ele realmente trabalha, e é isso que as pessoas precisam. Nós precisamos aprender a conciliar que nós temos uma ideologia, nós temos uma pauta importante, isso é muito importante. Mas nós não podemos esquecer as pessoas, nós não podemos esquecer o resultado, nós não podemos esquecer a obra entregue, o problema resolvido. E isso o governador Jorginho está fazendo. Então, eu não tenho dúvidas que o estado de Santa Catarina reconhece isso. Eu estou andando o estado inteiro, e as pessoas, todo mundo fala a mesma coisa, as pessoas dizem, pô, Dani, não tem como não apoiar o Jorginho, porque o Jorginho está fazendo muita coisa pelos municípios, né? E é isso que a gente fica contente de ver, o resultado, ver o nosso estado feliz, as pessoas felizes, a saúde está indo bem, a educação está indo bem, a segurança pública está indo bem, e a infraestrutura, que é o que, a nossa grande dor enquanto catarinenses e oestinos também, é a carência de infraestrutura para que a gente possa escoar a produção, para que a gente possa realmente ter mais qualidade de vida, né? Porque o resto a gente faz. Santa Catarina já é... A gente não precisa muito discurso aqui em Santa Catarina, porque o nosso povo já pensa dessa forma, já vive dessa forma, na prática é o que a gente prega. Então, o que a gente precisa é entregar resultado, o que a gente precisa é dar uma infraestrutura condizente para o povo de Santa Catarina poder trabalhar, poder viver com mais qualidade de vida, né? E isso também diminui muito os gastos, né, com hospitais, enfim, diminui acidentes e tal. Então só tem coisa boa acontecendo e a gente quer dar continuidade a esse trabalho do governador, é o meu candidato, o meu pré-candidato, né? Sim. É a pessoa que eu deposito a minha confiança e o resultado, principalmente, que ele está apresentando, eu acho que deixa o catarinense muito feliz e a gente não pode sair dessa vibe boa. E a deputado, vai, quem sabe, disputar uma terceira vaga para o Senado ou vai continuar na mesma cena? Eu acho que a gente já tem confusão que chega aí nessa vaga do Senado, né? Eu sou pré-candidata à reeleição, deputada federal, eu gostaria muito, né, muitas pessoas falam isso, né, e tal, mas eu acho que tudo a seu tempo, tudo a seu momento, eu sou muito tranquila em relação a isso, eu tenho uma característica de cooperação, de trabalhar junto, de trabalhar por um projeto maior, né? A minha primeira opção é adoraria reeleger o presidente Bolsonaro, né? Mas sim, elegermos um presidente de direita, um presidente que vá recuperar o nosso país dessa crise gigantesca que a gente está vivendo, né? Então eu sou pré-candidata a deputada federal à reeleição, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana lá em Brasília, muita entrega, né? Depois eu queria falar um pouquinho do aeroporto de Chapecó, que era algo praticamente impossível da gente conseguir achar uma luz, né, nessa situação do aeroporto para melhorar o nosso aeroporto. E tem muitas entregas acontecendo, né? Tem o PL do leite, que já está na CCJ, que vai resolver o problema do nosso produtor rural, que está sofrendo muito, né? Alguns estados já copiaram o meu PL do leite, Santa Catarina, Paraná, já foi aprovado no estado, e isso é excelente porque mostra a força desse projeto, a necessidade urgente desse projeto, mas infelizmente em Brasília as coisas são mais morosas, né? Até pelo volume
de projeto de lei que a gente tem lá, mas a gente precisa resolver isso a nível nacional, porque o que acontece no país inteiro reflete também aqui em Santa Catarina, né? E tem o Terra da Gente, tem inúmeros projetos de lei andando aí. Tem turismo agora que a senhora Exatamente. assumiu mais uma. O turismo, a comissão de turismo, né? Eu assumi a presidência da Aham. comissão de turismo, extremamente importante, porque o nosso estado de Santa Catarina, ele respira turismo, né? E não é só litoral. Hoje a gente vê a serra florescendo, a gente vê... O governador fez um projeto sensacional, né, que é as 4 estações, para contemplar todas as regiões do nosso estado. A gente vai, antigamente a gente chegava numa cidade, cadê o hotel, já reservava com antecedência, na lista telefônica, aquela coisa toda. Hoje, com GPS, a gente vai em qualquer cantinho, qualquer recanto a gente consegue chegar. Então, isso também facilitou demais para que o turismo crescesse para todas as regiões. E esse é o meu objetivo na comissão, é facilitar os processos, é agilizar, dar mais agilidade aos processos, melhorar os fluxos para que as pessoas consigam acessar, né? O Fungitur nasceu dentro da comissão. Agora eu quero gerar um outro projeto que dê acesso e fomento, indução ao desenvolvimento do turismo em todas as regiões, com os processos mais simplificados, focado também no turismo rural, no turismo regional, e só que aí a iniciativa privada depende de vocês aí que estão ouvindo, né? Mas a gente pode ajudar a encontrar os caminhos, a gente pode facilitar os processos dentro, né, das legislações e buscar fomentar, desenvolver, né, e, na verdade, ser indutor do desenvolvimento do turismo em todas as regiões. E eu estou muito feliz de ter sido eleita nessa comissão, foi unânime a votação, porque eu vejo uma grande oportunidade não só para o estado de Santa Catarina, mas para todo o Brasil, para a gente realmente deixar de o turismo ser um sonho distante, uma perspectiva, uma expectativa, um potencial e se tornar efetivamente realidade. Agora, em relação ao aeroporto, se você puder sintetizar ali direitinho, assim, afinal, que é aquela coisa, né? Quando se fala de aeroporto, eu digo, mais uma conversa sobre aeroporto. O que nós temos encaminhado para quando vamos ter essas coisas mais materializadas, concretizadas? Então, primeiro eu quero deixar muito claro que é um trabalho, não é para amanhã, né? Não existe fórmula mágica, né? E também não tem milagre, não é para amanhã que as coisas acontecem. Eu sempre deixei claro que era um trabalho de árduo, muito desgastante e que era praticamente impossível acontecer. Porque as pessoas diziam, olha, Daniela, já está em concessão, não tem o que fazer, tem que esperar. Gente, eu não vou esperar 35 anos para questionar que esse aeroporto não atende às nossas necessidades, que ele está aquém do que a gente precisa e do que a gente merece e que ele trava o desenvolvimento regional de toda a nossa região. Então, foi um trabalho muito difícil, desacreditado, porque todo mundo considerava impossível, mas eu não desisti e eu não vou desistir, porque eu abri um caminho muito importante, conseguimos avanços muito importantes, mas temos um longo caminho pela frente ainda. O que a gente conseguiu? Esse aeroporto, essa concessão, ela foi feita muito diferente dos estudos que tínhamos até a época, né? E deram um balão ali, enfim, mas está posto, né? O fato é, primeiro eu consegui que fosse reconhecido como um aeroporto estratégico regionalmente, né, para todo o país, e também consegui que fosse inserido no plano de logística aeroviária. E agora, em dezembro, que foi a grande vitória, né, eu consegui inserir o aeroporto de Chapecó, Serafim Enoz Bertazzo, na cartilha nacional de investimentos para aeroportos regionais. Qual é o próximo passo que a gente está agora? É o estudo de viabilidade. Então, eu tô aí, não tem dinheiro para fazer o estudo, eu boto emenda, vamos embora, fazer esse negócio andar. Então, hoje nós estamos com a autorização para a confecção do estudo, que será feita pelo LabTrans, que é um laboratório de renome nacional, uma referência. Eu estou colocando a emenda para fazer esse estudo e assim que nós tivermos o estudo concluído, que deverá levar talvez um ano, né? Esperamos que seja menos tempo, mas é difícil dizer com precisão quanto tempo. Mas depois de feito o estudo, a atualização, né, de tudo isso, ele é apresentado para o Ministério e não tem a menor dúvida que vai dizer que sim, nós temos uma grande importância no cenário regional,
Nesse interim de tempo eu estou fazendo todo o levantamento do quanto a gente deixa de arrecadar, de todo o potencial de desenvolvimento regional que fica constrangido diante de um aeroporto que não nos atende, né? E o quanto a gente pode gerar também de riqueza, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento regional, com um aeroporto maior à altura do que a gente realmente, da capacidade produtiva da nossa gente, né? Essa que é a verdade. Então, enquanto isso acontece, o próximo passo, depois desse estudo apresentado, aí eu vou ter que começar a correr atrás, né, de recursos para viabilizar, porque é uma obra bastante grande, né? Ela realmente coloca o nosso aeroporto num outro patamar. Volto a dizer, vai ser um trabalho muito difícil, um trabalho árduo, mas com técnica, com perseverança, fazendo os contatos necessários, né? Hoje, à frente das relações institucionais, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, da Câmara Técnica de Portos e Hidrovias, da Frenloge, e eu agradeço demais a essas duas frentes em especial, a FPA também, a Comissão de Agricultura, enfim, todas as pessoas, ao governador Jorginho, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Hidrovias, que mesmo dizendo assim, mas não vai acontecer, isso não vai acontecer, mas me ajudaram tecnicamente para eu ter todo o suporte, fazer a defesa disso e chegarmos nesse ponto que a gente está agora, né? Então temos sim que comemorar, porque o estudo de viabilidade técnica já está acontecendo, eu coloquei emenda para fazer esse estudo e já a gente vai ter esse estudo pronto e a partir daí a gente vai seguindo tecnicamente os próximos passos até conseguir. Vai ser difícil? Vai, mas eu não vou desistir até a gente ter o aeroporto que a gente merece, porque eu não vou ficar parada esperando mais 25 anos para tocar nesse assunto. Para a gente fechar, o seu voto no Vale Gás, o que aconteceu? Então, primeiro tem que deixar bem claro para as pessoas o que aconteceu ali. Ele não criou um Vale Gás. O Vale Gás já existia. Ele foi, inclusive, criado pelo presidente Bolsonaro. O que ele fez? Ele mudou de nome e ele mudou a forma de fazer a entrega. Até antes dessa votação, a pessoa ganhava em espécie, em dinheiro, e aí ela podia gastar no que quisesse. Ela podia comprar um remédio, uma roupa, mas ela também podia comprar uma cachaça, podia comprar qualquer coisa que não é o gás. E esse projeto de lei, o que ele faz com que a pessoa vá lá na loja de gás, entregue o botijão vazio e pegue o botijão cheio. Isso aqui mudou na lei. Então, quem está dizendo por aí, criaram o Vale Gás, mais um auxílio lá, isso é mentira, isso é fake news, isso não aconteceu. Então, tem muita gente aí, gente que quer ser candidata a deputado também e tal, que vive de lacração, de fake news, de botar o dedo no olho dos outros, que está mentindo descaradamente e os meus advogados já estão tomando providência nesse sentido. Agora, é bem importante que fique claro para as pessoas, não se criou um Vale Gás. Simplesmente modificou ao invés de pagar em dinheiro, em espécie, vai receber o gás. Aí veio a dúvida, porque aí o que acontece ali no meu voto em si, né? A gente recebe a orientação da minoria, da oposição e do partido. Quando eu recebi a oposição, o voto era sim, justamente por isso que eu expliquei. Porque a maioria entendeu que vale a pena entregar o gás em si e não o dinheiro, né? Porque a gente não tem força para mudar isso hoje, mas a gente consegue melhorar os processos, que já é uma vitória. Todo o nosso trabalho ele é feito a conta-gotas. O resultado vem a conta-gotas, né? Então, se vocês olharem lá na votação, a grande maioria da oposição votou sim. E a Daniela foi a única que tomou o pau. Então, por isso que dá para ver que foi encomendadinho e que a má intenção veio junto nesse processo, né? Mas aí o que aconteceu? Quando a gente recebe a orientação da oposição, eu votei de acordo, porque é tudo muito rápido, e aí eu votei e tal, e aí depois eu fui ler e disse, cara, isso aqui vai gerar despesa, porque vai ter o frete do gás, essa coisa toda. E aí eu fui botar o meu voto não. E aí eu avisei a oposição liberou. E aí, se eu tivesse primeiro mudado, teria dado tempo, mas eu primeiro fui avisar. Aí eles liberaram, e aí eu não consegui... Pega o papel impresso pra mim, por favor. E eu trouxe o voto impresso para vocês verem. E aí, quando a gente não tem tempo de fazer o voto no painel, que ele encerra, a gente pode fazer a declaração de voto por escrito, que foi o que eu fiz. Então, eu votei não, coloquei o voto por escrito, ele está no papel, a gente enviou para várias pessoas, está lá na rede social também, mas o painel ele não muda mais.
Porque ele já passou, o painel desligou, ele vai para a próxima votação e ele não retroage, ele não volta. E aí tem um bando de oportunistas, com perdão da expressão, que sai lacrando em cima daquilo e tentando denegrir a imagem das pessoas, tentando difamar as pessoas com mentiras, enganando as pessoas com mentiras. Mas é bem importante salientar isso. Ele não criou Vale Gás, ele modificou para que a pessoa, ao invés de dinheiro, receba o gás. Ele é um Vale Gás, vai receber gás e não dinheiro. Perfeito. Diário do Iguaçu, né? Agradece a sua presença. Outras vezes que estiver pela região, passe por aqui para a gente dar uma atualizada nas andanças e nas atividades do gabinete e no que a deputada vem fazendo. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade, quero deixar um abraço a todos que nos assistem, agradecer todo o apoio que a gente recebeu nas redes sociais também, porque 98% das pessoas, a gente calculou ali, entenderam o que realmente aconteceu e vieram apoiar. Então, isso também serve para demonstrar a credibilidade, porque nas dificuldades é que a gente mede se a gente está bem ou está mal. Então, quando as pessoas, diante da dificuldade, vêm ali, depositam a sua confiança, questionam, que é normal questionar, tem que questionar, a gente responde tudo, é algo muito gratificante de ver o quanto as pessoas confiam no nosso trabalho. A gente está sempre à disposição, nos sigam lá nas redes sociais, por gentileza, @Daniela Rainer, e contem sempre com a gente. O nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho técnico, trazendo resultado para Santa Catarina. E eu não sou tiktoker, talvez tenha que aprender, mas eu gosto de entregar resultado para o catarinense para melhorar o nosso estado cada vez mais. E daí é que está o voto impresso aqui que eu vou te mostrar. Muito obrigada, um grande abraço. Mas então tá bom. Muito obrigado. Obrigada.